Olá, bem-vindo ao quadro de hoje, que é o quadro de histórias que eu adoro, o quadro dos contos, que é onde a gente pode aprender pelo símbolo, significados profundos de histórias que a gente aprende através das imagens, desse mundo simbólico, tão importante para ensinar a gente a sonhar. Aproveito e te convido aí aqui na descrição que tem o link de um vídeo que eu refleti sobre os sonhos, sobre a nossa capacidade imaginativa. E as histórias nos ajudam nisso, a despertar a imaginação, logo a criatividade e aprender também, aprender sobre nós mesmos, a aprender a desfrutar esse percurso de ser você mesmo e se desenvolver. Eu sou Lisandra Barbuto, psicoterapeuta, gestaltista e tenho aí essa inspiração para a gente aprender junto nesse percurso de vida e desfrutar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para estar na vida pleno, na sua própria existência. Então vamos de história, porque hoje é dia de história. Então a história de hoje é de um grande mestre sufi, um dos grandes sufistas que a gente teve, Al-Ghazali. Ensina de muitas formas. E essa história que ele conta se chama O Mal que Fica. Era uma vez, toda história que passou em algum momento por aí, era uma vez. Era uma vez uma mulher que tinha um filho, e esse filho foi lutar em terras distantes. E ela ficou sozinha, mas ela tinha uma parte dela que era muito bondosa. E todos os dias, quando ela ia comer o pão da manhã, ela cortava um pedaço e punha na janela, para alguém que precisasse passar, pegar esse pão e também ter o que comer. E aí um mendigo passou nesse primeiro dia e pegou e disse: "O mal que fazes fica contigo, o bem que fazes volta para ti." E no dia seguinte, ela fez esse mesmo rito. Ela pegava o pão para ela e também colocava um pão e um copo de água e de leite na janela. E o mendigo passava, e ele passou novamente e disse: "O mal que fazes fica contigo, o bem que fazes retorna para ti." E assim foi, dias e dias, e ela sempre generosa, colocando o pão, a água e o leite na janela. Mas um dia ela começou a se irritar, porque o mendigo repetia essa frase todos os dias. O mal que fazes fica contigo, o bem que fazes volta para ti. Ela ficou tão irritada e ela foi crescendo a irritação com essa, porque ela achou esse mendigo muito ingrato. Por que ele tinha que ficar falando de mal? Por que ele tinha que ficar falando que mal volta se ela estava fazendo o bem? Quanta generosidade! Todos os dias ela punha esse pão, a água e o leite. Então ela acordou bastante irritada, com muita saudade do filho e sem saber que seu filho estava bem. Ela pegou um pouco de veneno e pôs no pão. É como se uma maldade crescesse dentro dela. Mas quando ela ia pôr o pão com veneno na janela, algo nela tocou e ela ficou: "Meu Deus, o que eu estou fazendo? Que absurdo que eu estou fazendo isso!" E jogou o pão com veneno fora e colocou um pão novo e tudo novo. E ficou até assim um pouco angustiada com aquele mal que cresceu nela desde a irritação. Muito bem. O mendigo foi para sua vida e topou com um rapaz que estava muito fraco, com muita sede, com muita fome. E ele olhou para aquele rapaz e disse: "Meu querido rapaz, você toma o meu pão, o meu leite e a minha água." E o rapaz: "Mas isso é a única coisa que você tem para comer." E ele disse: "É o que eu tenho para comer, mas hoje você precisa mais do que eu." E todos os dias uma senhora muito bondosa deixa o pão, a água e o leite, e eu tenho o que comer. O rapaz comeu, bebeu e teve forças para chegar em casa. E quando ele chegou em casa, a mulher que punha o pão todos os dias na janela
ficou muito feliz. Ela era a mãe do rapaz. E aí o rapaz contou para ela a história. Eu só estou aqui porque um mendigo muito bondoso me deu o pão que ele tinha, o único alimento que ele tinha para aquele dia. A mulher naquela hora sentiu um aperto no coração e sim, como uma grande transformação aconteceu dentro do coração dela, porque aí ela compreendeu o que aquele dizer do mendigo queria ensinar. O mal que fazes fica contigo, o bem que fazes retorna para ti. Ela compreendeu. Se ela tivesse colocado o pão com veneno, seria o filho dela que teria morrido. E porque ela teve aquele instante de sensatez e de lucidez e permitiu que a bondade crescesse em seu coração, o filho dela pôde retornar. Essa é uma bela história, e é uma bela história que Al-Ghazali nos presenteia para ensinar para a gente a nossa realidade humana. Porque a nossa realidade humana é essa. Temos uma parte muito má, ou uma parte que pode ser muito má. Se a gente a cultiva, se a gente alimenta os sentimentos, as emoções de irritação, de raiva, de impaciência, se eu alimento isso, a minha parte sombria vai crescer. Mas se eu alimento a bondade, o amor, a generosidade, a compaixão, isto vai crescer e vai retornar para mim, porque os meus atos vão ser desde um lugar de bondade, de caridade e de luz, a luz do meu ser. A luz que pode me atravessar e atuar no mundo com elegância, com graça, com generosidade. E eu não vou fazer isso porque vou receber algo em troca, porque a gente nunca sabe. A gente vai fazer porque disseminar o bem cultiva o bem. E quando se cultiva o bem, naturalmente volta para mim, ainda que eu não saiba. Então é fato de que eu vou reprimir o meu lado sombrio, eu vou conhecê-lo, eu vou prestar atenção como essa mulher prestou atenção quando ela se despertou. Aqui há uma parte minha que é sombria. E como ela tomou consciência disso, ela pôde optar pelo bem, ela pôde optar pela luz. Então não é que a gente faz de conta que não existe, é que eu me dou conta, e isso é o processo de autoconhecimento. Eu vejo essa parte, eu me trabalho, e isso é o trabalho sobre si mesmo. É eu conhecer, é eu não cultivar por escolha e cultivar a beleza, a minha luz, e isto transparecer para o mundo. E assim, cada vez mais a luz se dissemina para os outros e para mim mesmo. Então, espero que você veja a sua luz, cultive a sua luz e você se desperte, tenha consciência dessa parte mais sombria, mais maldosa que pode emergir em você e você escolha não cultivar essas emoções, mas escolha cultivar a luz, a bondade, a beleza, a sua beleza. O que você achou dessa história? O que você aprendeu com essa história? Me conta para a gente trocar e aprendermos juntos e cultivarmos, disseminar a beleza, a luz e a bondade. E a alegria de poder viver, a alegria de poder estar aqui e se dar conta, ter consciência de tudo isso que passa. Muito obrigada por estar aqui comigo e mais essa história.